No futebol, 90 minutos podem ser muito, mas muito mais do que só um jogo. Às vezes, eles são o estopim, sabe? Aquele ponto de virada que ninguém, absolutamente ninguém, vê chegando. Essa é a história de como uma única partida conseguiu reescrever o destino de uma temporada inteira na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que um time que vinha aparecendo assim imparável, a um passinho de fazer história, de repente vê tudo, mas tudo mesmo, desmoronar por causa de um único resultado? Bom, então vamos lá. Vamos mergulhar fundo nessa história para entender o que aconteceu. O cenário aqui é a Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, a reta final dessa competição é um dos momentos de maior tensão e drama do nosso esporte. É uma batalha, uma verdadeira guerra de clubes sonhando com um lugarzinho ao sol lá na primeira divisão. E a regra do jogo aqui é bem simples e, ao mesmo tempo, brutal. Não tem margem para erro. Terminou entre os 4 primeiros? Beleza. Glória e um caminhão de dinheiro em receitas. Ficou em quinto. O trabalho do ano inteiro, puf, vira pó. A pressão em cima de todo mundo é simplesmente gigantesca. E essa tabela mostra bem como é que estava o campo de batalha antes do jogo que mudou tudo. Dá uma olhada. Coritiba, Goiás e Criciúma, eles estavam um pouco mais tranquilos lá na frente. E ali na quarta vaga o Atlético Paranaense. Só que tinha uma matilha de times logo atrás, na cola, só esperando um tropeço para dar o bote. A disputa, gente, estava no fio da navalha. E no meio dessa confusão toda, um time se destacava de um jeito impressionante. O Atlético não estava só no G4, ele vinha voando, passando trator em quem aparecesse pela frente. 7. Guarda bem esse número. 7 vitórias seguidas. Num campeonato tão equilibrado, tão nivelado quanto a Série B, isso é uma coisa raríssima, quase um milagre. Para ter uma ideia, nenhuma outra equipe no campeonato inteiro tinha chegado perto disso. O Atlético tinha achado a fórmula mágica no momento mais crucial da temporada. Tinha criado ali uma aura de invencibilidade. A sensação era de que ninguém podia parar os caras. E o que é mais legal nesse gráfico é que ele é a prova visual dessa dominância toda. Olha só a diferença de pontos que o Atlético conquistou em comparação com os rivais diretos. O time estava jogando em outro nível, sabe? A confiança da equipe devia estar lá no teto. E para botar mais lenha nessa fogueira, não era só sobre o acesso. Tinha um recorde histórico na parada. Mais uma vitória, só mais uma. E eles igualariam a marca lendária do Cruzeiro de 2022. A maior sequência da história da Série B de pontos corridos. A história estava ali, batendo na porta. Aí chegamos ao momento da verdade. O jogo da 30ª rodada, fora de casa contra o Atlético Goianiense. No papel, né, era para ser só mais um degrau nessa escada do Atlético rumo à glória. Mas futebol, como a gente bem sabe, não se joga no papel. A comparação aqui deixa o favoritismo escancarado. De um lado, o time do momento, embalado, com a moral lá em cima. Do outro, uma equipe de meio de tabela super irregular. Sinceramente, tudo, mas absolutamente tudo, apontava para a 8ª vitória seguida do Furacão. O jogo começou tenso, mas o caldo entornou de vez no intervalo de 10 minutos caóticos. Primeiro, o Atlético Goianiense, que já vencia por 1-0, perdeu o artilheiro do time, expulso. Parecia a chance de ouro para a virada do Atlético. Só que, 10 minutos depois, o Léo Pelé também foi para o chuveiro mais cedo. 10 contra 10. O caos estava oficialmente instalado em campo. E o que veio depois foi um desmoronamento completo, uma implosão. Placar final 3-0. E não foi uma derrota qualquer, não. Os 3 gols saíram de bola aérea, um ponto fraco que o adversário explorou até não poder mais. A sequência invicta terminou de um jeito humilhante, ao som de olé e ainda com a quebra de um tabu de quase 2 décadas. E é aqui que a análise fica ainda mais interessante, porque o impacto dessa derrota foi muito além dos 3 pontos perdidos. Esse resultado sozinho mandou ondas de choque pelo campeonato inteiro. Pro Atlético, o prejuízo foi gigantesco. A sequência, a chance do recorde, a moral do time, tudo foi por água abaixo. Aquele time que parecia intocável, de repente mostrou que sangrava. E a vaga no G4, que parecia garantida, agora estava por um fio. E esse slide ilustra perfeitamente o efeito dominó. Olha só como a tabela se transformou. O Atlético ainda estava em quarto, beleza? Mas a distância para os perseguidores praticamente evaporou. Chapecoense e Novo Horizontino a só um pontinho. Atlético Goianiense e Remo a 3. A porta do G4 foi arrombada. Essa visualização aqui deixa tudo ainda mais claro. Os 3 primeiros respiram um pouco. Mas a briga pela última vaga na Série A virou uma guerra total, envolvendo pelo menos 5 times separados por uma margem mínima de pontos. Tá tudo em aberto de novo.
E essa é a grande chave da história. Um tropeço de um líder não afeta só ele mesmo. Ele vira combustível, injeta esperança e motivação em todo mundo que vem atrás, sonhando com a mesma chance. O que era uma corrida de poucos virou uma batalha campal. E essa citação resume perfeitamente o sentimento geral da galera. A percepção de quem acompanha o campeonato mudou da noite para o dia. A reta final, que tinha um favorito claro para a última vaga, agora é um território de pura imprevisibilidade. E assim, a gente chega na pergunta de R$1 milhão. A queda do Atlético criou um vácuo de poder nessa luta pelo acesso. Com o campeonato entrando na sua fase mais brutal, a fase decisiva, qual desses concorrentes vai ter nervos de aço para aproveitar essa oportunidade de ouro e cravar o nome na elite do futebol brasileiro? Façam suas apostas, porque agora tudo pode acontecer.